Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez retorno a essa tribuna política para falar de assunto importante para todo o Brasil. Desta feita, eu volto aqui à tribuna política para falar do habeas corpus que mandou soltar o ex-presidente Lula. Foi uma decisão, do ponto de vista jurídico e constitucional, decente, desse embargador que tem o primeiro nome chamado Rogério. Porque o ex-presidente Lula foi trancafiado, foi preso antes de exaurir todas as instâncias. Foi preso com base numa condenação de segundo grau. E a Constituição Federal é clara ao afirmar, ao dizer, ao determinar que tem que transitar em julgado 100% o processo para prender. Agora, essa interpretação dada e que já foi questionada no Supremo Tribunal Federal já pela terceira ou a quarta vez, eles mesmos lá não têm uma posição correta sobre o assunto. E não podem prender ou prender ou mandar prender quem quer que seja baseado em condenação no segundo grau. Isso é uma agressão à Constituição Federal. Principalmente um homem, um estadista como Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que saiu das profundezas da miséria lá do Nordeste, ainda criança, e fez uma vida digna no âmbito sindical e político e chegou a presidente da República contra meio Brasil, porque a questão do Lula sempre foi discutida com o país dividido. Então, minha gente, eu acredito que a prisão do Lula, aquelas unanimidades e aquela celeridade que aconteceu no processo foi toda em desfavor do Lula. Porque o processo, eu sou advogado e conheço o processo penal, conheço o direito penal e o processo penal. O Lula não poderia ter sido condenado por acusações de delatores criminosos que corromperam essa república por toda uma vida. Porque não foi só o governo do Lula e o da Dilma que foi corrompido, não, segundo fala. Essa gente, essas empresas que estão aí com seus representantes presos, condenados e em processo para condenação, eles corromperam o Brasil inteiro, desde os prefeitos, dos governadores até o presidente da República e até o Poder Judiciário também, que não está fora. O Poder Judiciário não está fora disso, não. Agora vejo a revolta de alguns contra a soltura do Lula, contra o decreto de soltura de habeas corpus do desembargador de plantão. Revolta muito grande, mas isso podemos
debitar ao medo político que o ex-presidente Lula provoca em seus adversários, porque ele já está lá para mais de 30%, e na hora que for confirmada a candidatura vai muito mais. Eu não estou aqui defendendo candidatura de ninguém. Estou dizendo aqui, falando das causas e do efeito da prisão que eu considero ilegal do ex-presidente Lula. Prisão ilegal, eu afirmo e reafirmo. Sem medo de errar, porque a lei maior que rege esse país é a Constituição Federal. E não foi alterado esse preceito, mesmo porque não pode, porque é uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. Nem mesmo o Congresso Nacional pode meter a mão nisso. Nem mesmo o Congresso Nacional. Agora, por interpretações canhestras, que nem mesmo o Supremo Tribunal Federal sustentou firme, abriu e fechou, né? Agora tem ministro lá se batendo, exigindo que o assunto da segunda instância vá novamente a plenário, porque não há uma decisão, a decisão anterior, a jurisprudência anterior teve ministros que já voltou atrás na confirmação da prisão em segundo grau. Meus amigos, o Brasil não pode viver essa insegurança jurídica. Nós temos 3 poderes na República, todos eles definidos sua competência na Constituição Federal. Agora, a competência do Poder Judiciário não é fazer política. O Poder Judiciário tem que ser firme na lei. Agora ficar inventando, ficar fazendo ilações, inventando coisas para prender alguém, que é o segundo bem maior da pessoa, é a liberdade, ainda mais prejudicando a suposta candidatura do ex-presidente Lula, em detrimento de outros que são melhores do que ele. Quem prova isso? Se todos viveram o mesmo passado eleitoral, recebendo recursos, Deus sabe como, dessas empresas que estão com seus dirigentes engaiolados, presos, porque, repito, essa gente corrompeu o Brasil, desgraçou o Brasil, fez com que o Brasil caísse nesse abismo de 14 milhões de desempregados. Desorganizaram o país. Essa gente teria que ir para a forca. Eles teriam que ser enforcados, porque eles estão matando muita gente no Brasil de fome e por falta de cuidados médicos, e levando à ignorância, por falta de cuidados na educação. Porque essa educação que nós temos aí, por atacado, é só no faz de conta. Nós sabemos disso. Os resultados estão aí, de Enem e tudo mais. Meus amigos, retomo aqui a tribuna política, porque já falei sobre a prisão do Lula 2 vezes, e volto agora também para falar da soltura dele, que tem que ser feito. Existe resistência, mas daqueles que querem, que tem um ódio étnico e ódio político contra o Lula. Estão demonstrando aí, resistindo aí com pareceres fajutos, porque o habeas corpus do Lula é uma medida que eles não podem contestar, porque a prisão do Lula foi uma prisão ilegal. Ilegal mesmo. Porque no processo do Lula não tem, como eu já disse aqui, a mão na massa, não tem a materialidade. Prenderam ele por acusação de delatores,
que estão com o pescoço na forca. E nada melhor do que incluir nessa situação deles, do que incluir o presidente Lula nos malfeitos deles mesmos. Meus amigos e minhas amigas, desculpe aí o arrobo, mas eu acho que esse desembargador lá do Rio Grande do Sul, chamado Rogério, esqueço o outro nome, sobrenome, esse é magistrado com todas as letras maiúsculas. Tem que ter o respeito do Brasil, o respeito daqueles que apreciam a boa justiça. Esse homem foi corajoso, esse homem teve peito de enfrentar toda uma corrente dentro do judiciário que perseguia ou persegue ou é contra o ex-presidente Lula. A justiça, quando eles dizem que a justiça é cega, é porque a justiça não pode pender nem para um lado e nem para o outro. E aí a perseguição contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi uma coisa notória. Foi uma coisa notória, parece que foi tudo orquestrado, uma orquestra, uma nota atrás da outra, confirmando a anterior. Essa é aqui a realidade. Então, meus amigos, eu estou aqui novamente nessa tribuna, agora nesse momento para parabenizar o desembargador de plantão lá do TRF4, por ter tomado a decisão que outros deveriam ter tomado, de desconhecer as ilações colocadas em processo contra o ex-presidente Lula. A cisma contra o Lula é o preconceito acima de tudo e a oposição política ao partido dele. Mas a justiça não pode se confundir com isso. A justiça tem que fazer justiça. Os autos do processo é que devem comandar. É que devem ditar a sentença do processo. Não é a vontade política, não é o preconceito de um magistrado ou de alguns magistrados que deve prevalecer. Na justiça tem que prevalecer a justiça. E aqui eu digo, não adianta ficar casqueando aí jurisprudência, interpretações esconsas para não soltar o presidente Lula. Porque o habeas corpus já foi dado a ele. A ordem de soltura já foi dada. Agora só resta os demais responsáveis pela prisão dele obedecer. Porque o ex-presidente Lula poderia ter muito bem ter ido para fora do Brasil, poderia ter se afastado dessa decisão ilegal, mas enfrentou, coitado, tá aí. E assim, meus amigos, eu desejo que logo, logo, daqui a pouco, perdoe, meus amigos, desejo que logo, logo o alvará de soltura chegue ao presídio e soltem o ex-presidente Lula, para que ele prossiga a sua vida normalmente, sua vida profícua, normalmente, porque nós podemos falar, podem, aliás, falar qualquer coisa do ex-presidente Lula, mas ele foi um sobrevivente, um resiliente, uma pessoa que venceu resistindo às piores adversidades. Até a própria esposa dele envenenaram com notícias degradáveis e mataram a senhora Letícia Lula da Silva. Mataram, assassinaram com essas notícias vagabundas de que ele e ela, a família, teriam
se envolvido nos malfeitos que eles noticiam. Agora eu digo, a mídia que torceu tanto para o presidente Lula ser preso, agora está esperneando, dizendo que isso não podia acontecer, que é recesso, que é isso e aquilo. Não é não. Porque isso já é feitio dessa mídia. É golpista. Golpista. E nós sabemos disso. Não adianta vir agora pedir desculpa porque apoiou o movimento militar, tal e coisa. Não. Nasceu e cresceu sobre a proteção do regime fechado, o regime militar, que eu não tenho nada contra eles, porque Deus sabe como é que foi, como é que aconteceu o golpe militar. Mas a mídia golpista deve estar inconformada. Pelos comentários que acabei de ver, estão todos imobilizados, com cara de sono, levantaram com o olho esbugalhado aí, porque estavam dormindo, cansado da lida da semana. Mas, meus amigos, agora resta ser cumprida a decisão desse magistrado, do excelentíssimo senhor juiz Rogério, magistrado de plantão lá no TRF4 de Porto Alegre. E que Deus nos abençoe a todos e que de agora para frente fiquemos todos ligados nessas situações, porque o próprio Supremo Tribunal Federal é uma corte dividida, ninguém sabe o que é que sairá de lá, é uma insegurança jurídica que o Brasil não merece. Muito obrigado.